Olá, o meu nome é Mariana, sou aluna de doutoramento em Biologia Experimental e Biomedicina na Universidade de Coimbra e estou a fazer o meu projeto de doutoramento no grupo de circuitos neuronais e comportamento. De acordo com estimativas mundiais, 1 em cada 54 crianças pode desenvolver perturbações do espectro do autismo, sendo a prevalência 4 vezes maior em crianças do sexo masculino. Não há uma causa única para esta doença, sabendo-se que a genética tem um papel preponderante, existindo ainda fatores ambientais que podem contribuir para a mesma. Por exemplo, alterações genéticas, mutações, aumentam o risco de desenvolver esta doença. Apesar de não existir uma causa conhecida, normalmente as alterações convergem para vias de sinalização idênticas, associadas à ativação ou à inibição de neurónios. No meu trabalho, pretendo saber a contribuição dos neurónios inibitórios para o desenvolvimento destas patologias. O cérebro cresce a uma taxa incrível durante o desenvolvimento. Quando nascemos, temos quase todos os neurónios que alguma vez iremos ter. Qualquer alteração nestes processos pode levar a um neurodesenvolvimento anormal, característico de algumas perturbações, como o autismo. No meu trabalho, estudo os neurónios positivos para parvalbumina, que são um tipo de neurónios inibitórios. Estes neurónios são designados de GABAérgicos, pois libertam o neurotransmissor GABA, a principal componente do sistema inibitório em mamíferos. Os neurónios parvalbumina positivos são um exemplo de neurónios inibitórios importantes na regulação da função normal do cérebro, regulando a atividade neuronal e a excitabilidade. Pensa-se que este tipo de neurónios é muito importante no contexto das patologias de neurodesenvolvimento. Contudo, ainda existem muitos aspectos que não se conhecem. Alterações nos neurónios positivos para parvalbumina, sinalização e número, estão descritos em doentes com perturbações do espectro do autismo e em diferentes modelos animais. Contudo, o mecanismo associado a estas alterações e a explicação da relevância destes neurónios no desenvolvimento desta doença ainda não está totalmente descrito. No nosso laboratório foi desenvolvido um modelo animal com a deleção de um gene, GPRASP2. A remoção desta proteína leva a alterações na comunicação sináptica e a comportamentos desviantes relativamente ao controlo, como alterações de memória, alterações na flexibilidade cognitiva e alterações na transmissão glutamatérgica. Atendendo à ligação dos neurónios parvalbumina positivos com o desenvolvimento de perturbações do espectro do autismo anteriormente mencionado, resolvemos tentar perceber qual o papel dos neurónios parvalbumina positivos para o fenótipo observado no animal sem a GPRASP2. Para tal, criámos um modelo animal transgénico que nos permite a deleção condicional da GPRASP2 em células parvalbuminas positivas, sendo que estas têm um marcador fluorescente. Este modelo permite ter os neurónios parvalbumina positivos marcados, o que é uma grande vantagem para as experiências a realizar. O nosso objetivo com este trabalho é perceber qual o papel destes neurónios no desenvolvimento das disfunções identificadas anteriormente. Uma das técnicas que usamos em laboratório para estudar possíveis alterações neste modelo animal é a eletrofisiologia. A eletrofisiologia permite-nos o estudo das propriedades elétricas dos neurónios. Neste caso, trata-se de um registro intracelular em modo voltage clamp das correntes inibitórias que os neurónios parvalbumina positivos recebem. O método de voltage clamp permite-nos controlar a voltagem da célula, cargas negativas e positivas, e medir a corrente transmembranar necessária para manter esta voltagem. O registro intracelular consiste na inserção do microelétron no interior da célula para registar, neste caso, as correntes de cloro, um íon de carga negativa, que passam através dos canais GABA-A. Neste caso, sabemos que são correntes de cloro porque as restantes correntes estão inibidas e os potenciais de ação estão bloqueados. Desta forma, conseguimos medir as correntes inibitórias recebidas por estes neurónios e perceber se há diferenças entre o knockout e o controle. Espero que tenham gostado do episódio, sigam as redes sociais do CNC e até breve!